Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Bom, vamos começar mais uma aula. Hoje a gente vai falar sobre trigonometria, que é uma matéria que eu gosto muito, tá? Então vamos lá, abre aí na unidade 6 e acompanha comigo, página 187. Você sabe o que é trigonometria? O significado dessa palavra tem origem a partir de 3 radicais gregos. Tri, que significa 3, gono, que significa ângulos, e metria, que significa medição. Desde a antiguidade, o homem depara-se com situações que envolvem o cálculo de distâncias inacessíveis, como a distância da Terra à Lua, determinar a altura de uma montanha ou determinar a largura de um rio sem ter de atravessá-lo de uma margem à outra. Os povos antigos, como os gregos, egípcios e babilônios, mostraram que já possuíam conhecimentos rudimentares de trigonometria. Por volta de 140 a.C., o astrônomo grego Hiparco de Niceia, considerado o pai da astronomia, empregou pela primeira vez as relações entre os lados e os ângulos de um triângulo retângulo. Dessa forma, podemos pensar que a trigonometria é a parte da matemática que usa os triângulos para determinar medidas. Atualmente, a trigonometria é muito utilizada por agrimensores e astrônomos, bem como em outras ciências, como você verá no ensino médio. Nessa unidade, você aprenderá como estabelecer relações entre as medidas dos lados de um triângulo retângulo que podem auxiliar no cálculo de distâncias inacessíveis. Gente, nesse Agora é com você, eu vou deixar que vocês façam essa atividade sem a minha ajuda. Vocês vão precisar de uma régua para medir aí os lados desses triângulos, tá? Quando você medir os lados desses triângulos, você vai ter aí, né, as razões de um lado para o outro, tá bom? Então, por exemplo, a BC e AB. Você vai pegar e vai medir o lado BC e vai medir o lado AB. E aí você vai construir uma razão, tá? Então, vai ser a medida do lado ABC em cima e a medida do lado AB embaixo. Vai formar uma fração, beleza? E aí você vai perceber que todas as vezes que você escrever essas razões, você vai ter as razões iguais, tá? Então, ó, as razões dali das 3 primeiras, da primeira coluna são iguais, da segunda coluna são iguais, da terceira coluna são iguais, tá? E aí, observando aí que, concluindo assim que as razões dos segmentos do triângulo são iguais, você vai poder resolver os exercícios das páginas seguintes, tá bom? Vamos lá para a página 189, é a próxima página. É importante saber que as razões entre as medidas dos lados de um triângulo retângulo são chamadas de razões trigonométricas. Por isso que você vai observar que as razões são sempre iguais, tá? Considere o triângulo ABC e os seus ângulos alfa e beta. Lembrando, pessoal, a trigonometria ela é aplicada sobre o triângulo retângulo, tá? Então, em todo caso, você vai ter aí um ângulo reto dentro desse triângulo. Em relação ao ângulo alfa, que é este aqui de baixo, você vai perceber que B é o cateto oposto a ele. Deixa eu pegar a minha caneta. Em relação ao ângulo alfa, este aqui. B é o cateto oposto, que está literalmente ao lado oposto. E C é o cateto adjacente, ou seja, está ao lado dele, faz parte dele, tá vendo? Em relação ao ângulo beta, C é o cateto oposto, está de frente, ó, tá vendo? E B é o cateto adjacente, tá vendo? E o A, gente? O A é o que aqui? O A é a hipotenusa. Só pra gente recordar, o A é a hipotenusa, tá bom? Ok? Então vamos continuar? Próxima página. Temos aí as 3 relações trigonométricas, tá? São 3. Elas são seno, cosseno e tangente, ok? E elas têm um padrão, tá bom? E sempre vai ser assim, tá? Então, se você tiver isso aí na ponta da língua, você vai conseguir calcular facilmente qualquer atividade de seno, cosseno, tangente, tá? Vamos lá.
A razão entre as medidas do cateto oposto e do ângulo alfa e da hipotenusa, nessa ordem, denomina-se seno, símbolo sem alfa. Assim, o seno é igual ao quê? O seno de um ângulo é igual ao quê? Cateto oposto sobre hipotenusa. Então, o que você tem que ter na ponta da língua? Seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Ponto. Somente isso que você tem que ter na ponta da língua. Cosseno. Cosseno é a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa. Então, cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. Colocou na ponta da língua, fica fácil. E tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. A tangente é a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Então, só para fixar, seno, cateto oposto sobre a hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Tangente, cateto oposto sobre o cateto adjacente. Ok? Bom, a gente tem alguns exercícios para vocês fazerem que vão te ajudar a identificar aí o que é o cateto oposto, o que é o cateto adjacente, ok? Mas eu quero que vocês façam esse exercício também sem a minha ajuda e pula lá para a página 191, que é a próxima, que está dizendo assim, ó, lá embaixo, os valores do seno de alfa, do cosseno de alfa e do tangente de alfa dependem da medida do ângulo alfa, tá? Depende da medida que o ângulo alfa vai ter, e não do tamanho do triângulo construído. Você pode constatar esse fato no exercício 1 da sessão Agora é com você. Para resolver o exercício 3, nesta mesma sessão, você utilizou uma das razões trigonométricas referentes ao ângulo de 37 graus, que havia sido determinado no exercício 1. Os matemáticos da Grécia, ao perceberem esse fato, dedicaram-se a obter os valores do seno, cosseno e tangente de diferentes ângulos. Dessa forma, construíram extensas tabelas para que sempre que tivessem a necessidade, bastaria consultar a tabela e usar o valor do seno, cosseno ou tangente do ângulo desejado. Observe na tabela a seguir os valores das razões trigonométricas dos ângulos de 1 grau até o ângulo de 89 graus, variando de grau em grau. Ao resolver os próximos exercícios, você deverá consultá-la sempre que necessário, tá bom? Vamos voltar agora lá no exercício 3 da página 189? Vamos lá? Olha só, pessoal. Uma pessoa localizada a 40 metros de um edifício avista o topo desse prédio sobre um ângulo de 37 graus, conforme ilustra a figura. Tá vendo aqui o 37 graus? O que o exercício pede? Ele pede a altura do prédio. Então, ele pede a medida que está oposta a um ângulo de 37 graus, certo? Então, ele pede o cateto oposto, tá vendo? Só que você tem aqui a medida de 40 graus do cateto adjacente. Então, volta aqui nas razões de trigonometria. O que você pode usar se você quer o cateto oposto e você já tem o cateto adjacente? Você pode ver que você pode usar aqui, ó, tangente. Então, se a gente calcular a tangente de 37, a gente vai descobrir qual é o cateto oposto, que é a altura do prédio, tá? Vamos agora lá na tabela, na página 192. A gente vai precisar saber qual é a tangente de 37, tá bom? Vamos lá. Olha aqui no 37, a tabela. Temos o seno, cosseno e o tangente. A tangente é a terceira. E do 37, a tangente de 37 tá aqui, ó. 0,754. Agora vamos voltar no exercício. Grava aí, 0,734, tá? Então, vamos lá? Deixa eu pegar só a caneta. Vamos lá. Tangente de 37. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Eu sei quanto mede a tangente de 37, porque a gente já olhou lá na tabela. E a tangente de 37
mede 0,734, certo? 754, perdão. Eu estou voltando aqui na tabela, 0,754. Tá bom? Aí ele quer descobrir o cateto oposto. Vou chamar ele de X. X, certo? E eu sei qual é o cateto adjacente. 40, tá vendo? A gente finge que tem o número 1 aqui embaixo e faz o quê? Multiplica cruzado, tá bom, galera? Então, nós temos aqui uma pequena regrinha de 3, certo? E para calcular a regra de 3, você sabe como é que faz. É só você multiplicar cruzado, não é? Então, a gente vai pegar e vai multiplicar isso em forma de cruz, em forma de X, para resolver essa atividade de encontrar a altura do prédio. Então, vamos lá. X vezes 1 vai dar um X. 0,754 vezes 40, eu já calculei, vai dar 30,16. Então, qual é a altura do prédio? 30,16. Tá vendo aí como que a gente vai utilizar o seno, o cosseno e a tangente? Como que nós vamos utilizar a trigonometria nos exercícios? Nós vamos utilizar dessa maneira. Lá na página 193 também tem algumas outras atividades que eu quero que vocês façam, tá ok? E na página 194, vamos lá? Vamos até a página 194 agora? Nós temos a tabela com os principais senos, cossenos e tangentes, tá? Vamos lá. Os ângulos são chamados de ângulos notáveis. Aqui, ó. Ângulos notáveis. As razões trigonométricas dos ângulos 30, 45 e 60 aparecem frequentemente em problemas. Por isso, nós podemos trabalhar com essas razões sobre as formas de frações. Observe aí as tabelas, tá? Então, vamos lá. Seno, cosseno e tangente. Na vertical, 30, 45 e 60. Para a gente decorar essa tabela, a gente tem uma maneira mais fácil, né, de decorar essa tabelinha, até porque nós vamos utilizar em diversos exercícios, porque esses são os ângulos notáveis, né? São os ângulos mais encontrados nos triângulos retângulos, tá bom? Então, vamos lá. Seno, cosseno, tangente, 30, 45 e 60. Deixa eu pegar minha caneta para você ver. A gente faz o seguinte. 1, 2, 3 e 3, 2, 1. Raiz para todo mundo. Raiz para todo mundo. Raiz para todo mundo, tá vendo? E 2 para cada um. 2. É uma musiquinha, galera. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Raiz para todo mundo, 2 para cada um. Mas olha só, qual é a raiz quadrada de 1? É 1 mesmo. Então não preciso, né? É isso aí. Fizemos o quê? O seno e o cosseno, tá? Vamos de novo? Vamos de novo? Vamos de novo. Vamos lá. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Raiz para todo mundo e 2 para cada um. 2 para cada um. Aqui, ó. Tá vendo? 2 embaixo. Beleza? Só que raiz de 1 é 1 mesmo, né? Então, eu posso tirar essa e essa. Certo? Ok? E o último, que é a tangente. Raiz de 3 sobre 3, pulou o muro é o número 1, ficou sem as pernas. Ou seja, o 3, que era as pernas, foi cortado. Então, repetindo a tangente. Raiz de 3 sobre 3, pulou o muro, ficou sem as pernas. Tá bom? Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado. É o Bernardo que tá aqui. Um beijo. Até a próxima. Tchau.